pessoal, tudo bem? Eu sou a Emma e hoje eu vim falar de um assunto um pouquinho polêmico até. Eu vou tentar ser bem cuidadosa com as minhas palavras, do jeito que eu vou me expressar aqui, porque a minha ideia é, com certeza, assim, não ofender ninguém. Eu espero respeito também de volta de vocês, para que ninguém fique ofendido ou venha me ofender por eu não comer essas coisas, sabe? A minha ideia realmente não é essa, não é julgar ninguém, sabe? É só contar a minha experiência e é uma forma de trazer informação, porque muitas vezes você come essa coisa e você nem sabe a procedência, nem entende disso. Mais pra frente eu vou estar falando pra vocês também, coisas eu não comia porque eu não sabia como funcionava. Então é mais um bate-papo mesmo pra trazer informação pra vocês. Então hoje eu vou falar 3 coisas que eu não como mais na gastronomia, e não são só coisas que eu não como, são coisas que eu sou totalmente contra, assim, que eu acho que devia ser erradicado, assim. Lembrando que eu não sou vegetariana nem vegana, tá? Nada disso, mas eu respeito muito, eu admiro muito quem levanta essa bandeira. E, enfim, eu acho só que tem algumas coisas que vão contra, assim, os princípios meus na gastronomia. E quanto mais eu tenho estudado, mais eu tenho conhecido coisa, né? Porque eu tô estudando gastronomia na faculdade, cada vez eu conheço mais ingredientes que eu nunca tinha ouvido falar. E de vez em quando acontece disso, de eu ver uma coisa e achar um absurdo. Então eu vim trazer só 3 hoje. Então chega de enrolar, vou falar pra vocês quais são eles. O primeiro deles é o foie gras. Não sei se vocês conhecem, quem assiste esses programas de culinária mais famosos, mais sofisticados, como o MasterChef, já deve ter visto, porque eles fazem bastante, colocam bastante essa iguaria em provas. Enfim, ela é uma iguaria mesmo, como eu falei, custa uma fortuna. E é uma coisa assim que o ser humano não necessita comer, tá? Ele é fígado de pato, o foie gras. E é muito, muito triste, assim, eu falo com muita dor no coração, sabe, sobre como é feito. Eu até pensei em colocar um vídeo aqui, mas eu achei que ia ficar muito pesado, então eu vou deixar aqui embaixo o link de um vídeo mostrando como é feito. E vou deixar aqui embaixo também um artigo falando detalhadamente sobre tudo isso, tá? Sobre como é feito, como é produzido. Já tem alguns países que não é mais permitido a produção e o consumo de foie gras, mas na maioria dos países ainda é permitido. Eu fico frustrada às vezes de ver tanta gente lutando pelos direitos dos animais e não vejo ninguém falando disso, sabe? Talvez porque não é tão comum, aqui onde eu moro mesmo tem um restaurante que eu conheço só que vende. Não sei se é esse o motivo ou se o motivo é que as pessoas não conhecem mesmo, não sabem de onde vem. Vou ser sincera com vocês, tá? Eu era totalmente ignorante em relação a isso. Antes de eu ver a primeira vez na vida, quando eu só ouvia falar, eu imaginava que era alguma coisa de peixe, não tinha ideia que era nem de pato, nem de ave. Então acho que tem muita gente também que talvez consome ou já ouviu falar, mas não sabe o que é. Então eu vou explicar pra vocês basicamente. O foie gras, ele é um fígado de pato, na verdade ele é um patê de fígado. E esse patê, gente, é feito do próprio fígado dentro do pato, tá? Pela alimentação dele, é muito, muito triste. Os patos, normalmente, eles têm que ficar boa parte da sua vida na água. E os patos que são criados para fazer foie gras, eles ficam em gaiolas tão pequenas que eles não conseguem nem se virar pro outro lado. Então imagina, uma gaiola realmente muito pequena, o bico dele fica pra fora da gaiola e muitas vezes ele é até cortado, sem anestesia, sem nada, assim, é muito, realmente, gente, é muito cruel mesmo. Como é feito isso, eles não conseguem abrir a asa e tudo mais, e todo dia, pelo menos 2 ou 3 vezes por dia, eles fazem uma alimentação forçada no pato. E não é só colocar bastante comida e fazer ele comer, é um tubo de mais ou menos 30 centímetros de metal. Então eles abrem o bico do pato, colocam esse negócio que muitas vezes perfura, machuca, asfixia ele, colocam lá e colocam muita comida pra dentro. Então ele come assim forçadamente até ficar exausto. Muitos deles ficam com diarreia na mesma hora, passam super mal. Vários patos morrem nesse processo, no processo mesmo desse de engorda. Então é muito triste mesmo, assim. Os patos ficam fracos, ficam enjoados, ficam passando muito mal mesmo. E tudo isso é pra deixar o fígado doente. Então eles vão ficar com o fígado doente, é isso que a gente come. Foie gras é fígado de pato doente, é um fígado com problema, porque comeu muito, é muita gordura. É assim, gente, é muito triste, muito absurdo. Eu vou deixar uma foto aqui só pra vocês terem uma ideia, mas eu não vou colocar o vídeo, eu queria colocar o vídeo pra vocês, mas é muito pesado. Eu fico com uma dor, fico com vontade de chorar, uma angústia tão grande de ver esses vídeos, estudar mais sobre isso. Mas eu acho que a gente tem que falar, a gente tem que ver pra realmente a gente ver que isso é um problema, sabe? Tem que ter um choque de realidade mesmo, e por isso eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo. Mas enfim, é muito triste o que fazem e assim,
tem um monte de órgãos que defendem os animais, né? Eu não tenho muita propriedade pra falar, mas pelo que eu vi, falam que esse é um mal necessário, assim. Então, muitos países ainda permitem por ser um mal necessário. Mas, assim, gente, é totalmente por nosso prazer, sabe? Quem disse que a gente tem direito de fazer isso com um animal, sabe? Quem disse só porque a gente é a raça dominante? Eu acho isso um absurdo, sabe? Eu acho um absurdo porque não é uma coisa base da alimentação. A gente pode comer apenas fígado mesmo, ele ainda é mais saudável do que esse fígado doente, né? Que é super gorduroso. Ele tem um sabor mais amanteigado do que um próprio fígado. Mas, gente, não é motivo isso, sabe? Não é motivo pra comer. Eu penso assim, pelo menos, é uma coisa que eu nunca comi, nunca vou comer e eu super reprovo, sabe? Eu acho errado, assim, realmente comer. Lembrando que essa é a minha opinião, assim, ó. Eu já falei que eu ia tentar ser cuidadosa com as palavras, mas eu fico tão frustrada que eu começo a xingar aqui, né, gente? Desculpa. Se você come, eu respeito, tá? Quem come, eu só não concordo. Dá pra respeitar e não concordar? Acho que dá, né? Enfim, né, não quero brigar com ninguém, é só porque eu não sabia, eu não fazia ideia disso, eu não sabia o que era. E eu acho que muita gente pode não saber também, então eu quero trazer informação mesmo, sabe? Enfim, então é o foie gras, que é a primeira coisa que eu nunca comi e nunca vou comer. Eu já olhei na grade ali das minhas matérias, já falei com alguns professores, vai ter na minha faculdade e eu acho que eu nem vou nesse dia porque eu sou totalmente contra. Ah, só uma coisa que eu esqueci de falar. O pato, ele fica com muita vontade de vomitar. É um estímulo normal do corpo, porque ele vai ser meio que asfixiado com aquele cano, né? E então, nesse movimento dele, muitas vezes acaba sendo mais brutal ainda e furando a garganta. Isso é muito comum. A cada, 20 patos, uns 5 morrem assim, da garganta perfurada. E quando eles não morrem, ainda assim, acontece várias inflamações na garganta. Então, eles passam muito mal. É totalmente crueldade, assim, sabe? Bom, mas eu, infelizmente, tenho que conviver com isso. Eu não posso chegar num lugar que tenha e fazer um escarcéu e brigar com todo mundo. Eu tenho que respeitar. Eu acho que, tanto quanto respeitar os animais, a gente tem que respeitar uns aos outros, né? Então, o que eu posso fazer é passar essa informação aqui no YouTube, no Instagram, onde eu posto os meios que eu tenho de comunicar e de influenciar as pessoas. É mais ou menos isso que eu posso fazer para que mais pessoas saibam e se frustrem com isso também, para que de repente no futuro a gente tenha mais países que proíbem também esse consumo aí e a produção. Agora vamos para os outros dois. Os outros dois também são tristes, mas são um pouco mais leves, assim. O foie gras, pra mim, ele é o ápice, assim, de absurdo da humanidade, assim, pra mim, sabe? Eu não entendo como que isso não é proibido. Mas tudo bem, vamos pro próximo agora. O próximo que eu vou falar é sobre o siri ou caranguejo, porque na minha família eu como isso desde sempre, tá? Agora já faz uns 8 anos que eu não consumo, mas eu consumi por muito tempo siri e caranguejo. E a forma que a minha família faz é colocar ele vivo na panela, tá? Ele morre ali no calor, assim, agonizando. E assim, não é só minha família, tá? A maioria dos restaurantes em região litorânea fazem isso, tá? Eu sei porque eu moro em região litorânea e eu já tive acesso a várias cozinhas que fazem isso é permitido. Eu ouvi dizer que tem alguns estudos que estão sendo feitos porque ainda não é comprovado se ele realmente sente dor ou não. Mas, gente, se não é comprovado é porque tem uma possibilidade dele estar realmente sentindo dor. E eu acho que é um absurdo isso, sabe? Porque, como eu falei antes, né? Muitos vegetarianos vão estar provavelmente ouvindo aqui, vendo esse vídeo, ouvindo e falando, tá, mas tu não come isso, mas come, carne de outros animais e tal, né? Como eu falei no começo, eu peço o respeito de vocês, né? E realmente eu não levanto essa bandeira. O que eu posso fazer, e que eu acredito que você aí do outro lado também, que não quer parar de comer proteína animal, que, sei lá, sente essa necessidade por algum motivo ou gosta muito, que você conheça a procedência de onde você compra. Eu consumo frutos do mar, diversos frutos do mar, e também carne, proteínas animais e tal. E eu tento sempre comprar de açougues que eu sei a procedência, que eu sei que se preocupam com o bem-estar do animal, peixarias também que eu sei que se preocupam com o bem-estar do animal, que eu sei, e aqui, como eu moro em região litorânea, eu consigo ver a pesca, eu consigo ir até lá e comprar direto quando saiu do mar, então eu realmente consigo ver o que está acontecendo, sabe? Isso é o que a gente pode fazer normalmente.
E tem alguns motivos pelos quais as pessoas cozinham assim, que muitos restaurantes cozinham assim, muitas pessoas. É que existe um mito, que antigamente as pessoas acreditavam que se você não cozinhasse o caranguejo vivo, matasse ele antes para cozinhar, ele liberava alguma toxina, alguma coisa assim, que fazia mal para as pessoas. Mas isso é mentira, já foi comprovado que isso não é verdade, então não tem realmente um motivo para as pessoas fazerem isso. É muito difícil matar o caranguejo, é muito mais fácil jogar ele dentro da panela. Então também por essa questão de facilidade as pessoas fazem isso. Só que eu volto a dizer que quem disse que a gente tem o direito de fazer isso, sabe? De pegar um bichinho vivo e jogar ele na panela, deixar ele morrer ali fervendo só pelo nosso puro prazer, sabe? Eu acho isso meio absurdo também. Tem gente que faz com outros frutos do mar, outros animais, isso eu acho totalmente absurdo, sabe? Porque não é uma coisa que é uma necessidade do ser humano que tipo assim, não, tem que comer o caranguejo, só tem essa forma, não é, entendeu? E outra, não tô falando pra você nunca mais comer caranguejo, você pode comer o mesmo caranguejo, só não fazer ele sofrer dessa forma, sabe? Então, por exemplo, eu como sopa de siri. Adoro, acho uma delícia, eu sempre como num restaurante que tem aqui em Balneário, eu posso até deixar o nome do restaurante aqui pra vocês, o endereço se vocês quiserem na descrição, só que eu sei a procedência, eu sei que eles não fazem isso, entendeu? Que eles fazem essa sopa já com caranguejo morto e não morto dessa forma, né? Então se você souber a procedência, é muito simples, quando você vai num restaurante, quando você tá num lugar, é só você perguntar, eles vão te falar a verdade, porque é uma coisa muito comum, não é uma coisa que eles escondem assim, é uma coisa extremamente comum para as pessoas, isso é normal, cozinhar o siri ou caranguejo vivo. Então é só você perguntar, entendeu? É uma coisa muito simples, sabe? Pra você não fazer parte aí disso. Enfim, era isso que eu ia falar. A minha família continua comendo, tá? Então fica a dica aí. Eu sei que quase um da minha família me assiste, que eu sou contra. Não, brincadeira. Mas até recentemente, agora em janeiro também, teve uma caranguejada aí na minha família, eu fiquei muito chateada, mas a gente tem que respeitar o outro, né? A opinião do outro, que o outro quer fazer, assim. Enfim, vamos pra próxima agora, pra eu já não me exaltar muito aqui. A próxima coisa é a tinta de lula ou tinta de polvo. Diferente do siri, a tinta de lula e de polvo eu não consumo assim há muitos anos, a vida inteira. Eu conheci ele tem uns 4 anos, mais ou menos, que eu comecei sim, né, entrei no ensino médio, comecei a olhar com outros olhos, assim, pra gastronomia. Sempre gostei de cozinhar, sempre gostei de comer coisa diferente, assim. Mas depois que eu decidi que eu queria seguir isso pra vida mesmo, que eu comecei a trabalhar com isso, eu comecei a olhar com outros olhos, buscar mais coisas diferentes. E aí eu conheci a tinta de lula ou tinta de polvo, né, que também é uma iguaria, é uma coisa bem cara de comprar e tudo mais. E ela tem uma única função, que é deixar o prato escuro, o prato preto. Então, é só isso. Não tem gosto nenhum, tá? Eu comi diversas vezes, porque na época eu achei muito legal, muito diferente, eu usei um monte. Sabe, eu não sei como que eu usei, porque eu não me liguei, assim, eu acho, sabe? Eu não parei um segundo pra pensar. E eu acho que isso ficou de aprendizado pra mim, porque hoje em dia, agora que eu analiso isso, que eu fiz totalmente pelo meu prazer, sem nem parar um segundo pra pensar, hoje em dia eu já penso melhor no que eu tô consumindo, sabe? E qual a procedência das coisas. Enfim, vocês já devem ter ouvido falar daquele macarrão de tinta de lula com frutos do mar, tal, arroz de tinta de lula. Se eu achar uma foto eu deixo aqui pra vocês. É bem comum nos restaurantes, as pessoas gostam muito porque fica muito bonito, né, o prato com aquele macarrão bem escuro e tal. Macarrão preto mesmo, né? Enfim, ele não tem gosto de nada, ele só deixa o macarrão preto mesmo. Então fica legal porque é chique mesmo, só por isso, porque as pessoas podem falar, olha, esse prato aí, além de ter lula ou além de ter polvo, ele é feito com a tinta da lula, a tinta do polvo, por isso que ele fica assim escuro, um prato de macarrão negro, porque tem a tinta, um corante natural. Então isso tudo brilha os nossos olhos às vezes e faz a gente comer sem pensar bem ou sem ir atrás pra ver como é que é feito. Mas enfim, não tem utilidade nenhuma, é só meramente estética mesmo, porque não tem gosto, tá? E outra, existe hoje corante preto. Eu trabalho com confeitaria, gente, tem uns corantes baratérrimos, assim, de R$1,50, que vai deixar exatamente o mesmo resultado. Não vai custar uma fortuna e não vai fazer esse tipo de animal sofrer desse jeito, sabe? Então, é muito simples. E uma vez eu até questionei um professor na aula pra que usar tinta de lula se tem corante artificial? E ele falou, que as pessoas querem um corante natural. Gente,
Eu acho isso um absurdo, porque faz muito mal pro bichinho pra gente poder extrair isso. É puramente pelo seu prazer, pra você comer um corante natural. Não é gostoso, não tem gosto de nada, sabe? É só uma coisa puramente estética, só de ficar bonito. Não faz sentido, sabe? E aí tem muita gente que usa isso pra justificar, né, o consumo de que, eu quero porque é um corante natural, mas não tem gosto. Se você realmente tá preocupado com a sua saúde, não quer comer uma coisa industrializada, come um macarrão normal, é puramente estético, sabe? E outra, tem muita gente que daí usa isso, mas daí vai numa festa junina e come maçã do amor. Você acha que aquela maçã vermelhinha é a cor da maçã que tá embaixo? Não é usado um monte de corante pra várias coisas. Se você for numa padaria, todos aqueles cremes que são bem amarelos, difícil a padaria que vai deixar aquele tom de amarelo só com gema, é muito difícil. Tem corante em tudo que vocês comem por aí, sabe, em restaurante. Então, eu acho idiota, sabe, usar isso de justificativa. Olha como eu tô sendo agressiva. Nossa, gente. Ai, desculpa. Eu pensei antes de eu começar esse vídeo, eu falei, nossa, eu vou tentar ser cuidadosa, né? Senão vão me atacar no Instagram, vão me atacar aqui nos comentários. Aí eu já tô aqui, eu já me exalto e começo. Que idiota. Ai, tá, vai, continuando. Deixa eu tentar pensar antes de falar, né? Porque eu não faço roteiro, eu penso no assunto e venho e começo a falar, e daí quando eu vou editar eu falo, meu Deus, falei... Exagerei, passei do limite. Então assim, como que é produzida, né? Pra mim tá falando aqui certinho pra vocês entenderem por que eu sou contra. Eu não sou contra comer polvo e comer lula. Até porque polvo é meu fruto do mar favorito. Eu como bastante polvo em ceviche, carpaccio, tudo. Mas enfim, não é... Eu quero explicar o porquê que eu sou contra a tinta, né? Porque assim, vocês já devem ter visto em desenho animado, coisa assim, quando o polvo se assusta. Até acho que no desenho do Nemo acontece isso, tem um polvinho que se assusta. Ele fica ameaçado, né? Por algum motivo ele solta uma tinta. Qual que é a ideia dessa tinta? É um mecanismo de defesa dele, porque essa tinta vai deixar como se fosse uma fumaça do mar, entendeu? Se o predador estiver vindo, ele vai soltar essa tinta para o predador ficar meio cego ali e ele conseguir fugir nesse tempo. Então, pra gente produzir isso, pra gente conseguir extrair isso do animal, a gente tem que fazer tortura com ele tem que ficar se sentindo ameaçado para ele liberar isso. E tem muita gente que faz a tinta de lula em casa, porque pra quem não sabe, você pode comprar a lula inteira, né, não já em anéis assim, cortadinha, comprar ela inteira, tudo pra limpar, e ela tem às vezes um saco na lula embaixo que você consegue tirar e fazer a tinta de lula em casa. Mas às vezes não se engane, você acha que porque você tá produzindo em casa tinta de lula, não existe crueldade animal, mas existe sim, tá? Porque de qualquer forma, se aquilo lá tá ali nele, é porque ele sofreu algum estresse aí a mais, né, do que deveria. E eu vim trazer uma solução pra vocês. Olha que bonitinho esse macarrão. É um macarrão pretinho, gente. Macarrão negro mesmo. E aqui é corante natural, tá? Não é corante artificial. Existem alguns macarrões já que são assim com corante natural. Esse aqui é um macarrão de feijão. Ele não tem gosto de feijão, não tem gosto de nada. Vai ter gosto do molho que você colocar. Ele é totalmente pretinho e, pasmem, é muito barato. Porque tem muito macarrão, arroz negro também, que é uma fortuna. Você tem que comprar um pacotinho de 250 gramas de macarrão, de 500 gramas. E é uma fortuna por ser preto, por ser diferente e tal. Mas esse aqui é muito barato. Esse aqui é da marca Urbano, que eu acho que é uma marca aí que vende pra todo o Brasil. E eu paguei acho que R$3,99 nele. Então muito legal aí, uma alternativa pra você que não quer usar nem o natural, né? Que é o de polvo. Você que agora a partir desse vídeo já ficou contra também, ou já era contra. E você também que não quer usar corante artificial, mas quer dar um tchan, fazer um jantar diferente aí, mais especial, com uma coisa mais exótica mesmo, que as pessoas costumam não conhecer. Esse aqui é o macarrão ideal. Aqui na região que eu moro, eu acho ele bem fácil, tá? Eu acho até nos mercados mais atacados, é bem simples, mas provavelmente você vai achar aí até pela internet, tá? Caso você não encontre assim na sua região. É um macarrão de feijão. E eu achei muito interessante, a primeira vez que eu comprei ele foi realmente pra poder fazer um prato assim diferente na cor. E achei bem interessante porque ele não tem gosto de feijão, mas como ele é feito com feijão, ele tem todos os nutrientes do feijão. Então você que tem filhos e tal, que tem dificuldades de fazer ele comer feijão, mas ele come macarrão, é uma boa alternativa também. Enfim, esse foi o vídeo, essas são as 3 coisas que eu não como, que eu sou totalmente contra, que são foie gras, comer os animais assim, cozinhar eles vivos, e a tinta de lula ou tinta de polvo, são coisas que eu não como mais e que eu nunca mais vou comer, né, não pretendo. De qualquer forma, eu quero pedir desculpa aí se eu ofendi alguém, porque eu falei no começo que ia ser delicada e não consegui.
Eu realmente não quero ofender ninguém, não quero atacar ninguém, eu só quero trazer informação mesmo, porque tem muita gente que não conhece, que acho que isso tem que ser espalhado, sabe? O meu canal é muito pequeno aqui, muito poucas pessoas vão ver esse vídeo, mas eu creio que se eu influenciar pelo menos uma pessoa a não comer, a ser contra essas coisas também, com certeza durante a vida dela vai passar isso para mais pessoas, e a informação é assim, né? A gente tá o tempo todo consumindo e passando, então eu sei que se uma pessoa for influenciada por esse vídeo, já vai ter valido a pena em cadeia aí, porque ela com certeza vai falar para outras pessoas, enfim. Então o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você ficou com alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo. Se você concorda comigo, se você discorda, pode deixar a sua opinião aqui embaixo, desde que me respeite, né? Não me ofenda, senão eu vou ser obrigada a excluir o comentário. Se você quiser bater um bate-papo comigo aí mais sobre isso, também pode me chamar lá no Instagram, eu vou deixar meu Instagram passando aqui. E me conta aqui embaixo o que você não come também, o que você é contra aí na gastronomia. Se vocês quiserem, eu posso fazer um parte 2 desse vídeo também, porque tem mais algumas coisinhas que eu não como. Essas são as 3 principais até agora, mas tem mais algumas outras coisas também. E é isso aí, eu fico por aqui e até mais.